Imagina a seguinte cena. É o ano de 1516. Um ano bem tenso para o mercado editorial da época, diga-se de passagem. Muito. E tem um estudioso holandês chamado Erasmo. Ele está suando frio numa sala na cidade de Basileia. Ele estava correndo contra o tempo, né? Exatamente. Ele estava desesperado para ser o primeiro ser humano a publicar o Novo Testamento em grego, usando uma daquelas recém-inventadas máquinas de impressão. O famoso prelo de Gutenberg. Isso. O prazo já tinha estourado, o impressor estava cobrando, mas, ele tem um problema gigantesco. Faltava uma coisinha pequena. Pois é, falta a última página do livro de Apocalipse. O manuscrito grego dele simplesmente termina no meio do nada. E o que ele faz? Bom, ele não tinha um buscador de internet para ajudar. Não tinha Google, não tinha biblioteca universitária aberta de madrugada. Então ele pega a versão em latim, que era o padrão da igreja na época, e ele simplesmente traduz de trás para frente. Do latim para o grego. Sim. Ele inventa o texto grego baseado no latim para poder fechar o livro e mandar logo para a gráfica. É uma loucura pensar nisso com a nossa mentalidade de hoje. E sabe qual é o mais absurdo dessa história toda? Esse texto grego, esse texto feito na pressa e no improviso, ele virou a base da Bíblia que o mundo inteiro leu por séculos. É um começo caótico para uma das histórias mais fascinantes da humanidade, sem dúvida. E para nossa audiência que busca entender como o conhecimento chega até nós, esse nosso mergulho profundo de hoje é essencial. Com certeza. Porque a gente tem essa ilusão, sabe? A ilusão de que ler um texto antigo é um processo limpo, tipo uma linha reta entre o autor lá no passado e a página impressa que a gente segura hoje. Mas a realidade é bem diferente. A realidade é uma engenharia histórica super complexa, cheia de quebra-cabeças, acidentes e descobertas arqueológicas impressionantes. E desmistificar essa jornada é exatamente a nossa missão aqui hoje. Como um texto sai de um pergaminho, no Oriente Médio, há milênios, e vira as palavras exatas que alguém lê hoje em português. Esse é o grande mistério que a gente vai resolver. Certo, vamos desempacotar isso. O primeiro passo para entender tudo isso é quebrar uma parede que confunde muita gente logo na capa do livro. Os termos tradução e versão. O pessoal confunde bastante. As pessoas usam isso como sinônimo o tempo todo. Mas no mundo da linguística são coisas completamente diferentes, não são? Significado para o idioma de chegada, no nosso caso, português. O foco da tradução é lidar com aquele abismo linguístico, né? Exatamente. É um trabalho pesado. Eu fico pensando que traduzir não é matemática. Tem uma analogia que eu criei que é muito boa para quem nos ouve entender isso. É pensar em como a gente traduziria uma piada cultural nossa. Tipo a clássica piada do pavê. Ah, a famosa piada de final de ano. É para ver ou para comer? Essa mesma. Imagina traduzir isso para o inglês. Se a gente usar um método puramente literal, o famoso método palavra por palavra... Vai ficar um desastre. Total. A gente vai dizer, tipo, is it for see or for eat? A pessoa lá fora vai olhar para nossa cara e achar que a gente enlouqueceu. Com certeza. Não faz o menor sentido para eles. É incrivelmente fiel às palavras originais, mas a leitura fica truncada e o sentido morre. Essa analogia é perfeita para explicar os métodos que os estudiosos usam, sabia? O método literal faz exatamente isso. Ele prioriza a estrutura e a palavra exata do autor, mesmo que o texto final fique duro de ler. Fica aquele português meio esquisito. Fica. Agora, se a intenção é que o estrangeiro dê risada da piada, é preciso usar o que chamamos de método dinâmico, ou sentido por sentido. Aí a abordagem muda completamente. Muda. Nesse método, o tradutor foca na ideia que o autor queria passar. Talvez ele troque a piada do pavê por um trocadilho equivalente em inglês. A forma muda sim, mas preserva o impacto da mensagem. E ainda existe um terceiro caminho, que é a paráfrase. Bem lembrada. A paráfrase. Que seria basicamente explicar a piada. Tipo, o tio dele fez um trocadilho com o nome da sobremesa, ninguém conta a piada, só reconta o sentido dela de um jeito super livre. Exato, é um reconto. Mas e a versão? Onde ela entra nisso tudo? A versão é o prato final servido na mesa, né? Isso. Toda versão precisou de uma tradução. Mas uma única tradução gera várias versões dependendo de quem é o público-alvo e das escolhas de estilo. Por isso que existem tantas opções nas prateleiras das livrarias. Tem a Almeida Revista e Corrigida, por exemplo.
Ela usa uma linguagem bem mais tradicional, mais antiga, é voltada para o pessoal que gosta daquela formalidade histórica. Aquela linguagem mais clássica. Isso. E tem a Almeida revista e atualizada. Ela mantém a essência, mas limpa um pouco as palavras que ficaram obscuras com o tempo. Sem contar aquelas versões que miram no leitor contemporâneo, né? Como a nova versão internacional, a NVI. Ela tenta equilibrar a fidelidade com um português supernatural. Ou a nova tradução na linguagem de hoje, que simplifica tudo ao máximo para garantir uma compreensão imediata. Ou seja, o texto base é o mesmo, mas a roupagem muda completamente. Perfeito. A roupagem muda, mas aí a gente esbarra no grande mistério de todo esse assunto. Qual o mistério? A gente está aqui falando de traduzir os originais em hebraico e grego, mas cadê os originais? Aqui onde a coisa fica realmente interessante. Onde estão esses papéis? Aí é que o roteiro da história dá um giro absoluto. E eu confesso que é um choque de realidade para quem começa a estudar a história antiga. É um balde de água fria. O fato nu e cru é o seguinte: os originais não existem. Nenhum deles. Nenhum. Não temos nenhum autógrafo. O papel ou o papiro que o apóstolo Paulo assinou ou que o profeta Isaías escreveu, tudo isso virou pó há muito tempo. A ação do tempo é implacável. Muito. O que sobreviveu foram cópias. E depois, cópias das cópias. Milhares de manuscritos que foram reproduzidos à mão durante séculos. E copiar à mão não é brincadeira. Imagina um escriba copiando um livro inteiro à luz de velas. Cansado, com sono. Nossa, sim. O cara pisca, pula uma linha, escreve uma palavra 2 vezes. É o maior telefone sem fio da história humana. É uma ótima definição. E isso nos leva de volta àquele momento suado do Erasmo na Basileia em 1516. A nossa cena de abertura. Ela mesma. Porque quando Erasmo foi montar o primeiro Novo Testamento impresso em grego, ele não tinha milhares de cópias espalhadas numa mesa para comparar. Ele tinha meia dúzia, não era? Isso. Ele tinha meia dúzia. E olha, não eram cópias antigas, não. Não. Longe disso. Ele usou cerca de 6 ou 7 manuscritos da chamada tradição bizantina. Tradição bizantina. Explica um pouco o que é isso para quem está ouvindo a gente agora? Claro. Para entender o peso disso, a gente precisa entender o que é uma tradição ou família de textos. A tradição bizantina foi a que se popularizou lá na região de Constantinopla, no Império Bizantino. Que era o centro do cristianismo oriental na época. Exato. Então, eles copiavam os textos freneticamente para distribuir e usar nas igrejas. E a regra é simples. Quanto mais você copia ao longo dos séculos, mais você acumula pequenos erros de cópia. Aquelas repetições, pulos de linha. Isso. Ou até tentativas de escribas de harmonizar um texto com o outro. Os manuscritos que o Erasmo tinha na mão eram todas dessa família. E a maioria absoluta era do século XII. Século XII. Peraí. Século XII. Vamos dimensionar isso. Ou seja, 1.100 anos depois de os textos originais terem sido escritos. Basicamente isso. 1.100 anos de telefone sem fio. Nossa, então a base de tradução para séculos inteiros de história foi feita às pressas, com meia dúzia de textos copiados 1.000 anos depois do fato. E com a pressão da gráfica. E com aquele buraco no final do Apocalipse, que ele simplesmente traduziu de trás para frente do latim. Ele basicamente criou palavras em grego que não existiam em nenhum manuscrito antigo, só para fechar o livro. É verdade. Mas, vem cá, isso não destrói completamente a credibilidade do trabalho dele? Parece muito amadorismo. O que é fascinante aqui é que é muito fácil para nós, hoje, com a nossa tecnologia, apontarmos o dedo para ele. A gente tem de tudo hoje, né? Pois é. Mas a gente precisa entender o contexto histórico e a monumentalidade do que o Erasmo fez. Ele estava no meio do boom da prensa de Gutenberg. O mercado editorial estava enlouquecido, todo mundo queria imprimir algo. Exatamente. Fazer o que ele fez, reunir os melhores manuscritos que ele conseguiu encontrar lá na cidade de Basileia, cruzar as informações ali na unha, isso foi um salto intelectual gigantesco para a época. Foi um feito heróico dado o contexto. Foi. E esse texto improvisado dele não parou por ali. Ele continuou sendo refinado e revisado. Até que em 1633, ele ganhou um prefácio em latim escrito por 2 editores holandeses, os irmãos Elsevier. Ah, os irmãos Elsevier. O que eles escreveram? Eles escreveram a seguinte frase no prefácio: "Você tem, portanto,
o texto agora recebido por todos. E foi assim, com essa frase de marketing, que nasceu o famoso Textus Receptus. O texto recebido. Nosso impacto desse negócio é imensurável para a cultura ocidental. Totalmente mensurável. Lutero usou esse texto para traduzir a Bíblia para o alemão, lá na Reforma Protestante. O rei Tiago encomendou a famosa King James em inglês baseada nele também, não foi? Sim. E trazendo para a nossa realidade, o nosso João Ferreira de Almeida fez a tradução clássica para o português no século XVII, em cima desse mesmíssimo texto. Ou seja, até hoje, se alguém for numa livraria no Brasil e comprar uma Almeida Revista e Corrigida, ou uma Almeida Corrigida Fiel, a pessoa está lendo um texto que descende diretamente daquela correria do Erasmo, com aquela meia dúzia de manuscritos bizantinos do século XII. Exatamente isso. O valor cultural e teológico do Textus Receptus é gigantesco. Ele basicamente formou a espinha dorsal do Ocidente. Mas a ciência não parou no século XVII, o mundo mudou bastante. Mudou demais. A arqueologia nasceu como uma ciência moderna rigorosa e nos séculos XIX e XX, os estudiosos começaram a fazer algo inédito. Eles começaram a escavar o Oriente Médio. Literalmente cavando na areia do Egito e entrando em monastérios esquecidos no meio de desertos. E o que eles encontraram mudou o jogo de novo. Eu adoro essa parte. É a parte da revolução arqueológica. Porque a gente começa a falar de uma tecnologia antiga fascinante. Eles descobriram milhares de papiros, que era aquele papel feito de junco, super frágil. Que só sobreviveu por causa do clima extremamente seco do deserto egípcio. Isso. E mais do que papiros avulsos, eles descobriram códices. Para quem não está familiarizado, o códice é tipo o avô do livro moderno. Exato. Antes do códice, as pessoas liam em pergaminhos, né? Aqueles rolos gigantes, super difíceis de manusear e achar os textos. Sim, o códice foi a invenção genial de dobrar as folhas, costurar de um lado e fazer páginas que você podia folhear facilmente. E eles encontraram códices completos da Bíblia inteira, como o famoso Codex Sinaiticus e o Codex Vaticanus. E sabe qual é a datação deles? Século IV, né? Século IV. Pense na matemática temporal aqui. O Erasmo estava trabalhando com textos do século XII. Esses códices recém-descobertos eram do século IV. Uau! Estamos falando de 800 anos de diferença de idade. 800 anos a menos de escribas copiando, errando, adicionando notas explicativas. E não é só a idade. Esses textos, muito mais antigos, pertencem principalmente ao que chamamos de tradição alexandrina. Originária da região de Alexandria, no Egito. Isso. E os escribas de lá eram conhecidos por serem extremamente rigorosos, muito conservadores na cópia. Eles não tentavam consertar o texto, eles copiavam exatamente o que viam. É como se o Textus Receptus fosse aquela fita cassete regravada 20 vezes. Todo mundo amava ouvir nos anos 80. Fez parte da nossa vida, tem um valor emocional absurdo. Mas o som já tem chiado. Sim, tem chiado, tem interferência. Mas aí chegou a ciência moderna e encontrou os rolos de gravação originais no cofre do estúdio, cheios de poeira. O som não tem os chiados da fita cassete. Se a gente conectar isso ao quadro geral, foi exatamente essa busca pelo som original que gerou o texto acadêmico padrão que o mundo usa hoje. O chamado texto de Nestle Aland. Que começou lá no final do século XIX com o Eberhard Nestle, e que hoje já está na 28ª edição, sempre sendo refinado pelo Instituto lá na Alemanha. E a sua analogia da restauração de áudio capta perfeitamente a essência da crítica textual moderna. Porque o objetivo nunca foi inventar um texto novo. De forma alguma. O objetivo de estudiosos como Eberhard Nestle e Kurt Aland foi remover o ruído histórico acumulado. Mas tem um detalhe crucial no método deles. Qual o detalhe? Eles não pegam simplesmente o manuscrito mais antigo que encontram na areia e publicam cegamente. Eles usam uma metodologia chamada de método eclético. Eclético. Como funciona isso na prática? Hoje, a gente tem cerca de 5.800 manuscritos do Novo Testamento em grego catalogados. O método eclético é pegar todos eles, todos os 5.800, e pesar as evidências, versículo por versículo, palavra por palavra. E aqui vale uma pausa para a gente entender o como, porque não é uma democracia simples, né? Não é votação. Tipo, se você tem 5.000
textos dizendo a palavra A e apenas 100 textos dizendo a palavra B, a palavra A não ganha automaticamente a eleição só por causa do volume. Exatamente, porque pensa bem, se um único escriba cometeu um erro lá no século VI e o texto dele foi levado para Constantinopla e copiado 1000 vezes na tradição bizantina, você vai ter 1000 manuscritos com aquele mesmíssimo erro. E eles contam como uma voz só, no fim das contas? Perfeito. O que a crítica textual faz é analisar a árvore genealógica do texto. Um texto antigo e geograficamente isolado no Egito pode ter muito mais peso real do que 500 cópias idênticas feitas na Europa medieval. Eles são quase como detetives, então. Eles analisam até o comportamento psicológico dos escribas. Por exemplo, se há 2 variantes de uma mesma frase em manuscritos diferentes, a variante mais difícil de ler costuma ser a original. Espera aí. A variante mais difícil de ler é a original. Por quê? Porque é natural do ser humano. Quando um escriba estava copiando um texto e achava a frase confusa ou teologicamente difícil, a tendência natural dele era tentar arrumar. Ah, faz todo sentido. Ninguém pega uma frase super clara e complica ela de propósito. Exato, ninguém complica de propósito. Então o texto mais áspero geralmente é o mais antigo. Gente, isso é ciência forense pura. E isso explica muita coisa do mercado editorial de hoje. Porque foi a partir desse trabalho minucioso de restauração do Nestle Aland que nasceram as nossas versões modernas em português. A NVI, a Nova Almeida atualizada, a nova versão transformadora. Todas elas bebem dessa fonte restaurada. Mas então, o que tudo isso significa na prática? Isso me leva a uma provocação que acho que todo mundo deve estar pensando agora. Pode fazer. Nós temos 5.800 manuscritos sendo analisados, contra meia dúzia lá do século XVI, textos super antigos do século IV contra textos tardios do século XII. A diferença técnica é brutal. É um abismo de diferença. Então, quem está acompanhando a gente agora deve estar pensando, bom, o texto moderno deve contar uma história completamente diferente do antigo. Devem ter achado doutrinas secretas, apagado ensinamentos inteiros. É isso que acontece? Olha, esse é o maior medo de quem descobre a crítica textual pela primeira vez. Mas é também a constatação mais tranquilizadora no final do processo todo. Por quê? A resposta curta e direta é não. O núcleo do texto não muda absolutamente nada. Se alguém ler o Novo Testamento montado pelo Erasmo ou a última edição crítica do século XXI, as doutrinas centrais, os ensinamentos éticos e os eventos históricos principais são exatamente os mesmos. Ufa, isso acalma muita gente. Nenhuma grande narrativa do cristianismo é desconstruída por causa dessas variações textuais. Ok, então do que nós estamos falando na prática? Se 99% do texto é sólido e igual, onde é que estão as diferenças que os cientistas acharam? A vasta maioria dessas variações se resume a pequenos detalhes técnicos e gramaticais. É uma letra que muda o tempo verbal, a ordem de 2 palavras numa frase, ou, muito comum, um escriba que escreveu Jesus, enquanto o outro manuscrito diz Senhor Jesus. Detalhes que não afetam a teologia. Exato. Mas existem sim alguns trechos maiores que geram um impacto visual direto para o leitor moderno. E o motivo deles existirem explica perfeitamente como funcionava a cabeça de quem copiava o texto à mão. Ah, as famosas notas de margem. Eu acho isso fascinante. Porque a gente tem que lembrar que o escriba medieval não era só uma impressora humana de carne e osso. Ele também era um leitor devoto do texto. Ele estava engajado com a leitura. Muito. E o que acontecia com frequência é que o cara estava lá copiando, viu um trecho teológico complexo e escrevia uma anotação na margem do pergaminho para explicar aquilo, como se fosse um comentário de estudo dele. Por exemplo, isso aqui significa a Trindade. Como a gente faz hoje nos nossos livros, sublinhando e anotando. Exatamente. Aí, sei lá, 30 anos depois, outro escriba pega aquele manuscrito antigo para copiar e fazer um novo. Ele vê a nota na margem e pensa, opa, o escriba anterior esqueceu de colocar esse versículo aqui no corpo do texto. Vou consertar isso e inserir ele de volta. E bum! E bum! Uma explicação teológica de um cara qualquer vira versículo bíblico oficial no próximo manuscrito. Esse é o mecanismo exato de muitas adições históricas. E isso levanta uma questão importante sobre como lidamos com o texto.
Um dos casos mais famosos que a crítica textual identificou é o de 1 João capítulo 5, versículos 7 e 8, conhecido pelos teólogos como Coma Joaneum. Esse caso é clássico. É uma passagem que descreve explicitamente a Trindade em detalhes: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E ela está lá, impressa com todas as letras no Textus Réceptus, antigo, e por consequência, na Almeida Corrigida. Mas quando você vai olhar as evidências nos pergaminhos e papiros, Não tem. Simplesmente não existe nos manuscritos gregos antigos. zero evidência nos primeiros séculos. Não existe no século IV. E não é só questão de teologia densa, não. Tem narrativas famosas, inteiras, que passaram por isso. A história da mulher pega em adultério no capítulo 8 do Evangelho de João. Ah, esse é surpreendente. É uma das cenas mais famosas da Bíblia toda. Com aquela frase icônica, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. As fontes mostram claramente que ela estava na tradição bizantina que o Erasmo usou para imprimir o texto dele. Mas quando os arqueólogos abriram o Codex Sinaíticos e o Vaticanos, lá do Egito, A história não estava lá. não estava. A página pulava direto de um assunto para o outro. E o pior, em alguns manuscritos posteriores que foram achados, a história aparece solta. Às vezes ela está no final do Evangelho de João e às vezes ela aparece até no Evangelho de Lucas. Mudando de lugar dependendo do manuscrito. Pois é, o que mostra que é claramente um pedaço de tradição oral verdadeira. Uma história real que estava flutuando nas igrejas e que, em algum momento, um escriba decidiu plugar dentro do texto escrito para não ser perdida. E a forma como o mundo acadêmico e o mercado editorial lidam com essas passagens hoje em dia é um exemplo de honestidade intelectual muito brilhante. O que eles fazem nas Bíblias modernas. Se alguém abrir uma Bíblia hoje que foi traduzida a partir do texto crítico do Nestle Aland, como a NVI, essa pessoa ainda vai encontrar a história da mulher adúltera lá. Ela não foi apagada com borracha. Ainda bem, porque a história é linda. É, mas ela vai aparecer impressa de um jeito diferente, geralmente entre colchetes grossos, ou separada por uma linha de formatação. E sempre acompanhada de uma nota de rodapé enorme, Ah, a famosa letrinha miúda no final da página. dizendo assim: os manuscritos mais antigos e confiáveis não contêm esses versículos. Eu acho isso sensacional. Eles estão basicamente dizendo, olha, a gente fez a restauração digital do áudio, esse solo de guitarra aqui no meio da música é incrível, a plateia inteira canta esse solo junto há 1000 anos nas igrejas. A gente ama esse solo, mas na gravação original do estúdio, ele não existia. Alguém gravou por cima depois. E eles deixam lá por respeito histórico. Isso! Eles dizem, a gente vai deixar aqui para você ouvir, mas com o baita asterisco do lado avisando. Então, gente, o colchete na página não é um erro da editora, é uma transparência brutal da ciência textual. Exatamente isso é a união perfeita do rigor científico moderno com o respeito à tradição que foi recebida ao longo dos milênios. O trabalho de estudiosos como Nestle Aland e de todos os tradutores contemporâneos que usam essas bases hoje é entregar a ferramenta mais afiada e transparente possível nas mãos de quem vai ler, sem esconder nada debaixo do tapete. Bom, a nossa jornada de hoje foi intensa, hein? Nós começamos desfazendo aquele nó inicial entre a matéria-prima técnica, que é a tradução, e o produto final, que chega com a cara do cliente na estante, que é a versão. Passamos pelo calor de 1516. Sim, nós acompanhamos o suor do Erasmo de Roterdã na Basileia, no século XVI, juntando as poucas peças na marra para criar o Textus Receptus e não perder o prazo da gráfica. E terminamos nas escavações e nos cofres climatizados da ciência moderna. Entendendo o peso monumental de cruzar 5.800 manuscritos, analisar famílias de textos e os hábitos dos escribas para criar um texto grego limpo, restaurado e, acima de tudo, transparente. E o motivo pelo qual exploramos tudo isso hoje é muito prático. Conhecimento, quando não é aplicado no dia a dia, vira só trivia de internet. Entender essa engenharia toda tira o peso da confusão. Com certeza. Quando alguém da nossa audiência entrar numa livraria amanhã, ou abrir um aplicativo de leitura e vir lá 20 siglas diferentes de bíblias,
Com palavras difíceis e notas de rodapé esquisitas, essa pessoa não vai mais se sentir perdida. Vai saber exatamente o que está olhando. Vai. Saber como esse texto foi construído tijolo por tijolo permite uma leitura muito mais madura. A pessoa deixa de ser um consumidor passivo do texto e passa a valorizar cada etapa absurda dessa preservação milenar. É ali com olho clínico, né? Sabendo que tem muita história não só no que está escrito ali na página, mas no porquê está escrito exatamente daquele jeito e com aquelas chaves. E, bom, para fechar a nossa exploração de hoje, eu queria deixar um pensamento solto no ar, para o pessoal que está com a gente continuar maquinando ao longo da semana. Uma reflexão final. Isso. Nós acabamos de ver o microscópio implacável que a ciência colocou em cima dos textos bíblicos. O rigor absoluto de comparar milhares de cópias para achar a agulha no palheiro da história e remover os ruídos. Mas isso inevitavelmente faz a gente olhar para a nossa própria estante de livros em casa de um jeito bem diferente. Como assim? Pensa bem, quantos outros grandes textos clássicos da humanidade, a Ilíada de Homero, as antigas leis do Império de Roma, ou aquelas poesias épicas que a gente estuda na escola e consome hoje com a certeza absoluta de que são obras perfechadas e imaculadas. É um bom ponto. Luz de Velas. Um escriba que, num dia qualquer, há 1000 anos, só queria adicionar um pequeno comentário de rodapé para ele mesmo e acabou mudando o texto da humanidade para sempre. Fica a reflexão para quando você for abrir o seu próximo clássico. Um abraço e até o nosso próximo mergulho profundo.